Pronto, começando. Bom, gente, vou conversar com uma pessoa aqui, da qual tenho bastante carinho e admiração, e não é para menos também. Também ela é minha tia, e vamos conversar um pouco sobre diversos assuntos. Gostaria que vocês conhecessem, assim como conheço, Idália Moraes. E aí, Idália, tudo bem? Tudo bem, Gostaria que você se apresentasse um pouco falasse um pouco sobre você, sobre suas formações, você falasse um pouco para nosso público ficar ciente. pronto. Então vamos lá. Eu sou Idália Moraes. No momento estou aí trilhando por esse caminho da educação, tentando conhecer mais um pouquinho daquilo que a vida tem a nos oferecer. Então a minha formação, primeiro eu fui fazer filosofia, depois eu me encantei pela história. E aí estou nesse caminho. Depois de história, fui fazer o curso de pós-graduação, que é História Pública da Bahia, pela Universidade Católica do Salvador. E estamos aí na luta, né? Essa luta que, para a gente, eu digo a gente porque somos podemos falar do nosso lugar, que é mulher negra, né, militante, e que para conseguir chegar até a universidade foi um caminho longo. Hoje, quando eu me apresento, digo que sou professora e que fiz filosofia, muita gente se espanta ou se encanta, porque diz, mas é um curso tão difícil. E realmente é um curso difícil, mas que a filosofia ela tem mais um caráter, não só pela dificuldade, mas no olhar das pessoas, como curso que só pessoas que têm uma inteligência ou que é superdotado que pode fazer. Então, para fazer filosofia não foi fácil. Primeiro eu tive que passar por essa, dizendo assim, a sabatina das pessoas de sempre dizer, tá no curso de filosofia, será que entrou, será que vai sair? E aí a gente vai percebendo que é uma questão também da nossa sociedade, e eu digo, pronto, é mais uma barreira para vencer, né? Não só de entrar na universidade e conseguir sair, mas também que as pessoas possam ver assim, a filosofia como um curso como outro qualquer, assim como o curso de medicina ou pedagogia, mas que é uma área do conhecimento que qualquer pessoa pode fazer. Não tem essa distinção, não precisa ninguém ser superdotado para poder fazer um curso de filosofia ou estar na universidade. Então esse foi o meu caminho nessa minha luta, e até hoje nós estamos aí lutando para realmente se afirmar, né, como pessoas negras, oriunda de periferia, mas que conseguiu chegar até a universidade. Certeza. É importante você trazer essa questão da filosofia, porque pelo momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, enquanto os cientistas eles estão tentando desenvolver uma vacina, eu creio que os filósofos eles estão tentando e estão analisando o comportamento humano nesse momento, né? Como as pessoas vão se moldando a esse tipo de problema social que trouxe tantos outros, isolamento e tantas outras questões. E eu acho que muito importante que a filosofia esteja nesse jogo também, né? Porque vai produzir para gerações futuras a visão que os seres humanos teve dessa época de pandemia, não é isso? Isso é a filosofia, assim como a história, ela está muito assim atenta, né, a esses movimentos. Nesse momento de pandemia que
Para todo mundo é uma surpresa, né? Se falar de pandemia, mas é uma surpresa maior pela velocidade da Covid e também pelo pensar das pessoas, qual é esse comportamento, né, que as pessoas têm acerca da pandemia. Então, a filosofia, ela trabalha os porquês, né? Ela é bem dinâmica, porque ela vem trabalhar os porquês, e dentro desses porquês são tantas coisas a se pensar, não só como produtora de conhecimento, mas também observar o que é que esse fazer humano, né? De que forma é que esse fazer humano ele se coloca nesse momento para que cada ser humano ele se perceba na sua essência. Porque eu penso que o fantástico da filosofia não é só estar na questão daquele papo cabeça, né? Não, vou ficar aqui pensando, vou ficar aqui filosofando, mas se a prática, o que é que estamos fazendo? E esses porquês, enquanto pensadora, eu ainda não me arrisquei a encontrar uma resposta, assim como muita gente ainda não encontrou uma resposta. Mas assim como a história também ela vive de pesquisa e de busca, a filosofia ela também nos dá essa possibilidade para cada ser humano, né, nesse momento da pandemia. O primeiro passo é se recolher, né, a partir do momento que já criou até um jargão que vai ficar aí para a humanidade, acho que vai ficar perpetuada essa questão, fica em casa. E como é o ficar em casa, né, desse ser humano, né? É como se o ser humano ele estivesse se voltando para ele mesmo, nesse mundo tão corrido, tão louco, e esse momento de se voltar para si. Como é isso? Então, é esse porquê, como é a pessoa se voltar para si. Isso eu penso que dentro da categoria da filosofia, ela é bem pertinente. Exatamente. É muito bom que eu toquei muito nesse assunto, porque eu vi na sua página no Instagram vídeos que você fez muito bons sobre essa reflexão da pandemia, né? Porque às vezes a gente tem aquele papel muito de criticar e não agir. A gente tem muito em alguns momentos da nossa vida, a gente tem muito isso, e você fez muito pelo contrário. Você foi lá, através da sua página, e colocou vídeos reflexivos, né? Porque a gente, nessa loucura, como você falou, às vezes a gente para um pouco de pensar, né? E vai mais pela emoção do que pela razão, né? E aí, o que foi que te motivou a fazer esses vídeos, a estar alertando a galera sobre esses males da pandemia? O que me chamou mais a atenção é que a pandemia ela abriu várias janelas. E aí era indo para as redes sociais, pedir alimentos para das pessoas, né? Porque muita gente nesse momento precisa, né? Que a gente diz assim que a barriga ela não espera, né? Então a fome está aí, a necessidade. Um dia eu parei aqui e pensei, se um tá na rua dando máscara, se o outro tá fazendo arrecadação para a cesta básica, eu, enquanto professora, dentro de casa, de que forma era também que eu poderia contribuir para esse processo? Porque a gente diz assim, a gente pensa que a gente não está só, e a gente não pode estar só, precisamos ser solidários. Aí eu disse, então eu vou por esse lado, a minha ferramenta,
E a minha ferramenta seria a minha voz. Minha voz não é linda, viu, gente? Pode dar risada, né, Dori? Pode Minha ser, pode voz ser. não é linda. Muita gente acha estranha a minha voz. Muitas pessoas, até mesmo dentro da universidade, já me questionavam, né? Por que você vai ser professora? Eu acho que você não vai conseguir ser professora, porque você com essa voz, os meninos não vão lhe ouvir, você não vai ter domínio de sala. Mas é o que temos para hoje. Com certeza. Então, o que temos para hoje é isso. E aí eu disse, não, então eu vou fazer um vídeo. E aí eu comecei a fazer um vídeo falando dessa possibilidade. O primeiro vídeo que eu fiz, o que me chamou a atenção foi a questão do bate-panela. Isso. E aí eu observei, digo, teve um dia que eu tomei um pessoal batendo panela, mas se a gente que está acompanhando os jornais, e eu gostei muito do seu, no dia que você fez o seu podcast, porque você trouxe essa questão de você, como você começou a assistir os jornais, né? Então, eu estava aqui em casa, aí eu vi na rua as pessoas batendo panela. Mas a gente sabe que esse bater panela antes tinha uma finalidade. E a finalidade desse dia que as pessoas estavam batendo panela foi a questão de protestar contra o presidente. Aí um dia o povo estava batendo panela para protestar contra o presidente. Na mesma semana o presidente deu uma entrevista dizendo que só era uma gripezinha. E depois eu observei que essas mesmas pessoas que estavam batendo panela para a saída do presidente, elas também estavam na rua sem máscara, se amontoando ou nos bares ou nas praças, e não estavam ligando para esse chamado de ficar em casa e prestar atenção nessa questão de se proteger nesse momento. Então eu disse, não, então eu vou por aí. Vou fazer um vídeo chamando a atenção das pessoas, que seria uma contradição. É uma contradição você bater panela para você tirar o presidente e você vai às ruas sem usar máscara, sem se proteger, ouvindo que o presidente está dizendo que é só uma gripe. Então eu vi, não, aí tem uma contradição. Aí eu fiz o vídeo e disse, vou botar na rede, porque e isso a filosofia, ela nos dá esse fundamento, que o conhecimento para cada um de nós não é a gente estar repetindo só aquilo que está posto. O que está posto está, mas é a gente acabar trazer uma reflexão para essa mudança do que já está posto. Então, se as pessoas não percebem que são duas ações, o bate-panela e ir para a rua, o fato de você bater a panela para a saída do presidente e depois você ir para a rua porque o presidente disse que era só uma gripezinha, você não tá sendo coerente na sua ideologia. Eu não sei se as pessoas compreenderam, mas foi a minha atitude de alertar as pessoas. Olhem, vocês, eu estou dizendo aqui vocês, mas eu também posso trazer o nós, né? Nós estamos indo por uma via que, ao mesmo tempo, nós estamos falando uma coisa, mas estamos demonstrando outra. Eu tenho um ditado que minha mãe, ela sempre dizia assim, quando a gente fazia coisas erradas, né, coisas contrárias, ela dizia assim, não adianta você fazer com as mãos e desfazer com os pés. Então foi mais ou menos essa situação. Então por aí eu comecei a fazer, foi o primeiro, depois fiz outros, chamando a questão de utilizar máscara.
E aí eu comecei, espero que daqui para frente eu possa fazer outros, mas eu também gosto de fazer esse vídeo trazendo assim coisas que as pessoas possam compreender, não aquela questão que possamos chegar em uma elevação, que hoje a filosofia ainda é muito temida pelas pessoas por isso, né? Muita gente diz assim, eu não gosto de filosofia porque eu não entendo nada de filosofia. Então, já que as pessoas, algumas não entendem de filosofia, então eu procuro fazer uma coisa bem simples, dando alguns exemplos para que as pessoas possam parar para pelo menos refletir aquela situação. Com certeza. Só uma ressalva a quem disse que sua voz não era boa para dar aula ou algo do tipo, acho que nunca resenharam com você ou nunca tomaram catequese com você, né? Porque você vem dessa área já tem esse dom de ensinar, né? De passar o conhecimento para os outros. Então, essas pessoas não têm esse conhecimento, né? Que sua bagagem educacional, embora fosse específica de um certo momento, mas ela já é muito, muito antiga. Vem com você desde, acho que, até de sua adolescência. E o que você fala é totalmente pertinente, né? Porque a gente, assim, especificamente você que mora numa área periférica, conseguia alcançar a graduação, a universidade, agora já está também na pós-graduação. Não é um pouco até contraditório você não trazer esse conhecimento, não espalhar esse conhecimento para os seus, né? Para o seu vizinho, para os seus amigos e para os seus parentes. Então, a forma que você fez do vídeo, a didática que você usa é muito boa, até como professora mesmo, como nesse lugar de fala e de propriedade, né? Isso gostei muito. E acho que o caminho é exatamente esse, de a gente olhar a pandemia não só, como você falou, né, como contraditório, olhar como uma nova perspectiva e mudar nosso comportamento, porque infelizmente o que a gente está vendo aí chega até a ser triste, não é isso? É verdade, e é triste por conta de um país que eu não posso dizer nem eu ia falar uma palavra aqui, mas eu vou me limitar a ela. É um país que desde a sua construção parece que vivemos em um processo suicida. Parece que é um processo suicida que parece que tem como política a exterminação. Não sei se essa seria a palavra, né? Genocídio e extermínio, né? Ou genocídio e extermínio, né? Da população e na sua maioria pobre. Na sua maioria pobre. A gente já, por alguns meses, vem trazendo essa questão da pandemia e a gente tem uma gestão que não se preocupa muito com esse processo. Aí a gente fica se pensando de que forma é que nós vamos começar a olhar o Brasil como um país que está em desenvolvimento e com respeito, se ele próprio, os gestores, eles não respeitam os seus. Aí nós vamos partir justamente para o vídeo que eu fiz. Se o gestor que está lá no topo, ele não consegue perceber que essa pandemia precisa da ajuda dele, ele como coordenador maior, para que a população fique em casa ou se cuide dentro das questões de saúde, o povo vai fazer como? Eu creio que eu e outras pessoas, os médicos,
o pessoal de saúde, cada um faz a sua parte, mas a gente pensa que o gestor é ele que também vai dar sua voz e vai falar com as pessoas, olha, estamos aqui, estamos juntos, vamos fazer dessa forma. Aí chega, vai Dália, faz o vídeo, fala às pessoas, gente, vamos usar máscara, tal. Quem é Idália? Tem um ditado que diz assim, quem é Idália na fila do pão? Não é isso? Quem é Idália na fila do pão? Quem é essa pessoa para estar me dizendo que é para eu usar máscara? Se o próprio gestor, ele não está usando máscara e ele não está aí para o que está acontecendo. Então, a gente falar disso é a gente olhar mesmo para a nossa história. É a questão da escravidão, é a questão do racismo no nosso país. Nada que é levado a sério. As coisas estão acontecendo. Eu ainda não vi o gestor maior. Ele dá uma entrevista para falar a questão do racismo. Eu ainda não ouvi. Não sei se você já ouviu. Então, várias questões acontecem, né? Isso acontece no Brasil. E a gente observa que não presta atenção, não tem uma sensibilidade para tá orientando o povo. E aí eu dou um exemplo aqui. Existe uma escola, numa escola existe uma direção. Se acontece alguma coisa na escola, o primeiro a tomar o rumo da questão é o diretor. O diretor, o gestor da escola, ele tem que se pronunciar e ele tem que tomar, organizar, chamar os coordenadores, os professores, chamar todo o corpo da escola para resolver a questão. Nós vivemos em uma pandemia e cadê o gestor? Então, falar de política hoje, nessa pandemia, também está muito complicado. Porque se falar de pandemia é falar de vidas. E vidas não tem nem partido A, nem partido B, nem partido C. Não tem nem direita, nem esquerda e nem extrema direita. Mas são vidas. Infelizmente, o nosso gestor está deixando a desejar, está ficando a desejar, né? Então, não sei, a gente pode estar aqui pensando, procurando forma para explicar esse cenário brasileiro, mas, assim, só quando passar um tempo, depois que a gente reelaborar, é como se a gente vivesse dentro de um... E também isso é processo histórico mesmo. O processo histórico nós estamos vivendo, né? Depois que passar esse tempo, é que nós vamos ter um tempo para reelaborar essas questões. Mas eu espero que os gestores, eles realmente tenham uma responsabilidade maior para com o seu povo. É isso mesmo, muito pertinente suas palavras, porque a gente está vendo um total despreparo desse governo federal. Aqui, especificamente aqui na Bahia, temos até uma espécie de bom senso dos gestores, que são até de partidos diferentes, mas como você falou, acho que a vida está em primeiro lugar, a valorização da vida, né? E assim, gostaria de saber também, você que está mais ligado à educação, que está cada vez mais se qualificando para levar para os seus alunos e para quem está ao seu redor a educação de qualidade, né? Gostaria de saber como é que você vê a frente, como é que você vê o futuro, né? Como é que vai ficar a educação daqui para frente, nesse contexto de pós-pandemia, né? Olha, para esse momento eu vou falar um pouco do momento da pandemia para depois da pós, né?
para esse momento de pandemia, existe uma questão, eu estou falando a nível de Brasil, porque diz que tem que falar do nosso lugar de fala, né? Com certeza. Que é uma negação das coisas. É uma negação das coisas. Primeiro, assim, existe uma pandemia. Para o setor escolar, também existe uma pandemia. E o aluno, eu enquanto professor, esse aluno ele tem que estar em primeiro lugar. Antes de estar se pensando, porque se pensou, né? De que forma é que essa educação vai chegar até esse aluno? Então, o aluno tem uma rede de internet em casa, o aluno ele tem um celular, mas, gente, hoje eu vejo que tem muitas pessoas que estão dentro da área dessa educação, que elas não estão se preocupando com a questão maior que a mente desse aluno. Eu não sou psicóloga, mas eu posso até falar que assim, por aquilo que eu paro para refletir. Uma pessoa, se ela tiver em condições desfavoráveis e ela tiver com medo, tiver com muita atenção, ela não vai aprender nada. Se a pessoa ela tiver com a cabeça muito cheia no popular, como a gente fala no senso comum, ela não aprende nada. Então, para a questão de educação, os gestores, eles têm que parar de pensar em número. Eles têm que parar de pensar em número, eles têm que pensar no ser humano. Nessa criança que está na creche, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Tem que parar, porque não é fácil. E as pessoas gostam de viver na negação. Essa negação de dizer que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, que é a pandemia. Pessoas morrendo, ou você tem que ficar em casa. Como é a sua casa? Então, como é essa educação na mente do indivíduo? Então, nesse momento de pandemia, percebermos que essa criança ela precisa ter um direcionamento de cuidados. E depois da pandemia, depois da pós-pandemia, quando esses alunos retornarem para a escola, primeiro a gente vai ter que fazer um papel de escuta. Os professores, os gestores, os coordenadores, fazer um papel primeiro de escutar esse aluno. Porque esse aluno ele vai chegar na escola muito fragmentado. Ou é alguém da sua família que faleceu, ou é alguém que ele conhecia que faleceu, ou esse aluno se deparou com as questões da violência. Vai surgir tantas coisas que para o primeiro momento depois da pandemia é acolher esse aluno. E depois do acolhimento é que nós vamos pensar como nós vamos implantar, colocar esses conteúdos, cada disciplina para essa pessoa. Porque para a educação, a gente tem que entender, cada um tem que entender que a filosofia, ela diz assim, a filosofia é o amor à sabedoria. Então, o filósofo, quando diz o amor à sabedoria, não é de dizer que o filósofo, ele é inteligente, porque as pessoas confundem. Quando fala, fulano é filósofo, fulano é inteligente, não é ele ser inteligente. Ele gosta, ele ama o conhecimento. Ele ama o conhecimento. E dentro da escola, com essa educação dos meninos, primeiro tem que ter esse amor à vida desses meninos. Depois perceber, a partir do momento, de acordo com que ele chega, de que forma é que nós vamos estar trabalhando com esses conhecimentos. Porque hoje, para o Brasil, tem muitos pais aí e pais, a gestão, meu filho vai perder um ano, vai ficar atrasado.
Mas para esse momento, a preocupação não é se o menino vai ficar atrasado, é como esse menino chega na escola. Então, primeiro é perceber isso, depois a gente vai colocando as outras coisas no lugar. Porque uma coisa, Dori, que eu vejo assim, por mais que os pais digam e a escola diga, o menino está aprendendo pela internet, mas não é fácil. Não é fácil. Imagine se o menino ele for filho único e ele tem um quarto só para ele e ele tem um celular, mesmo assim não vai ser fácil. Imagine para aquela casa que tem 4, 5 meninos e todo mundo tem que parar para estudar, também não é fácil. Então, é um processo, longo, mas que precisamos, neste momento, entender como está a cabeça desse aluno. Com certeza, sabe as palavras, porque tem outra realidade que já é outra pandemia que a gente tem social, né? Da desigualdade, que a gente vê que muitas casas não tem banda larga, muitas casas, nem todos têm um aparelho celular ou um computador para que essas crianças aprendam. Nem todas as casas têm alimentação adequada, apesar que está tendo essa onda de solidariedade aí, mas não chega a todos, infelizmente. Então, a gente tem outra pandemia, né? A gente tem outra doença que já acompanha nossa sociedade há muito tempo. E você falou, foi muito importante, porque é o momento de você ouvir essas pessoas. É como se uma casa desabou e você vai ter que reconstruir tudo aquilo que você demorou anos para construir aos pouquinhos novamente, porque você vai ter que se mudar um pouco a forma de ensino. Não sabemos ainda como é que vai ser, mas assim, fico muito reflexivo ainda no que você falou desse caso de ouvir mesmo, de se prestar a ouvir e não ter educação como algo muito quantitativo, que é o que a gente vê aí, né? Os novos gestores querendo que a educação seja algo de números, e não é assim. A gente sabe que a educação tem que ser algo de qualidade, temos que levar qualidade. Eu acho que você, como professora, tem muito mais propriedade do que eu. Temos que levar qualidade e não quantidade, né? Aí estão querendo fazer programa de TV e tal, mas não sabe como é que está a cabeça dessas crianças e adolescentes, né? Com certeza. Eles querem fazer tudo, porque dentro de uma sociedade eles têm um programa dele que foi muito bom. Na internet as pessoas estão cobrando essa questão de mudar a data do Enem. Foi um movimento bacana de mudar a data do Enem, porque eles querem cumprir prazos, mas porque se vê esse aluno como a questão de número, mas só que a gente sabe muito bem que não é. E essa questão de uma educação de qualidade, Dori, você falou bem, uma educação de qualidade e de respeito para com esses alunos. A gente sabe que, falando de escola pública, a escola pública ela tem tudo para ser uma das melhores, a nível de estrutura, porque para um menino estar na escola pública, ele só precisa ir. O aluno, para estar em escola pública, ele só precisa ir. O pai do aluno só precisa matricular o aluno, porque lá ele vai ter os livros, vai ganhar a farda, vai ter tudo direitinho. Mas é preciso ter uma escola, quando a gente fala uma escola de qualidade, é uma escola também que dê condição aos meninos a competir de igual. Você não pode cobrar aquilo que você não dá. Então, o Estado ele tem que se responsabilizar. A educação desses meninos de escola pública não é para ser uma educação de faz de conta.
E eu digo isso que não pode ser uma educação de faz de conta, porque eu tenho experiência de ensinar escola particular, escola pública. Você chega em uma escola particular, tem o data show na sala de aula, cada sala, uma escola que eu ensinei de escola particular, que era bastante equipada, tinha o data show na sala de aula, tinha um computador para o professor. Se o professor tivesse algum assunto para dar e tivesse alguma imagem, só era jogar lá logo na tela. Então, é toda uma outra dinâmica. Em uma escola particular, existe o psicólogo, existe o psicopedagogo, o atendimento, uma sala para o menino ser atendido se tiver alguma situação na escola. Mas na escola pública é onde a gente precisa ter essa equipe, um assistente social, um psicopedagogo, precisa ter um psicólogo para ouvir esses meninos, porque a gente sabe muito bem que os meninos, para estudar, e eu ainda coloco cada vez mais aqui, Dori, esses meninos, eles precisam ser ouvidos. Se o menino em casa, ele vê o pai, a mãe ou qualquer outra violência, esse menino, ele vai para a escola de manhã, ele vai pensar em quê? Se o menino, ele vive ali dentro de uma violência, pode ser uma violência doméstica, uma violência na sua rua, esse menino, ele vai ter cabeça para chegar na escola e estudar, o corpo dele vai estar na sala de aula, mas a mente não. A mente não. Então, os poderes públicos, esses que se dizem que está aí fazendo a gestão educacional, eles têm que perceber, sabe por quê? Porque dinheiro não falta. Dinheiro tem e profissional tem, mas porque não coloca esse pessoal na escola para trabalhar. Porque se o aluno ele chega lá com a demanda, porque hoje na sociedade brasileira é muito complicado, coloca o professor na escola, o professor tem que ser tudo. O professor, ele foi contratado para dar aula, no caso, eu sou professora de história, eu fui contratada para dar aula de história. Mas aí o professor na sala de aula, ele tem 40 minutos na sala de aula, vamos supor, com 38 meninos ou 25 meninos. Ou bem o professor dá aula, ou bem o professor vai ouvir o que o menino está sentindo. Aí você passa a atividade. Quando você vai perceber cadê o livro, cadê o caderno, o menino vai contar a história do que aconteceu na família dele. Ou seja, o professor, qual é o papel do professor? O professor é psicólogo, o professor é o quê? Então, precisamos ter uma equipe na escola para atender. E a educação pública, ela tem condições de fazer isso. Tem condições, mas não faz por quê? Será que esse público é importante ou eles só estão ali para fingir que faz? Porque é uma população que os pais, não é todo dia que os pais estão na escola. A maioria dos pais que colocam os meninos na escola, eles trabalham. E a gente sabe que o pessoal que está em escola pública, não é todo dia que ele pode estar pedindo, o pai e a mãe estão pedindo para sair do trabalho para acompanhar seu filho na escola. Então o Estado, ele tem que fazer isso. Se ele quer se ele quer não, porque o Estado, não sei se ele quer, mas nós queremos, se a gente quer uma educação de qualidade e que os meninos cheguem para fazer o Enem, para fazer o vestibular, ele tenha que competir de igual, precisamos começar a olhar a educação como um projeto político, educacional e social. Com certeza. A gente que mora aqui em bairros, em periferia, a gente sabe que
a escola ela tem um papel fundamental, até sociológico no nosso meio, porque agrega essas crianças e adolescentes, né? E até adultos, porque ainda tem essa problemática de adultos que trabalham o dia inteiro e estudam à noite, muitos se realfabetizando, outros ainda, né, em processo de alfabetização, e é uma preocupação muito grande a gente ver o rumo que está se tomando, né? E como a gente falou anteriormente, da situação de que a gente tem uma pandemia social já muito antiga que nós convivemos, você traz totalmente a didática da educação hoje em dia, né? O professor ele tem que ser tudo em um curto espaço de tempo. E isso assim é bastante preocupante, e como as pessoas não estão vendo uma forma de mudar a educação pública. Elas estão querendo o sonho da pessoa que mora na favela hoje é botar seu filho numa escola particular. E é triste, é claro que todo mundo quer ter uma educação de qualidade, quer ter mas a gente não pensa mais em mudar nosso quadro, a gente pensa em pular etapas. Então, até passar um pouco desse assunto que ficou, né, que dá uma sensação assim muito estranha na gente. Você vai falar também que você falou de história, né? Que você estuda a história da Bahia. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte aí da sua pós-graduação, como é que você fez, né? Você explica um pouco a gente. O curso da pós, voltando a ser realmente, Dori, esse falar de educação parece que acaba a gente perdendo as forças, dá até um pouco de tristeza, né? Uma tristeza que é do ser humano, que as pessoas pensam que você ficar triste não é uma coisa legal, mas também é uma coisa legal. Não existe só, a gente tem que se conectar com nossos sentimentos, né? Até para tentar reelaborar e dar um salto. Sobre a pós-graduação, essa pós-graduação ela é nova. Eu fui a primeira turma que começou na Católica, eu fui da primeira turma desse curso de História Pública da Bahia e Ensino. Então, para esse curso, a gente ia estudar assuntos de história, e eu me interessei por quê? Eu fui fazer o curso de história, mas eu me identifiquei muito. E aí eu disse, não, eu quero fazer uma pós em história para dar continuidade, né? Porque são vários assuntos e só na graduação ele não comporta você ter contato com tudo. E o curso é História Pública da Bahia. Então, essa pública, o que é pública? É a gente publicizar. Então, o curso é assim, você faz o curso de História, tem contato com várias disciplinas, mas no final do curso você tem que fazer uma monografia, um artigo para apresentar à academia, mas também você tem que preparar um produto para você colocar na rede. Esse é o publicizar, é você fazer os assuntos de história, de que forma de uma forma metodológica e didática, você vai passar para o outro aquele tema que você escolheu. Então, no curso que eu tinha várias pessoas, então cada um escolheu uma coisa. E outra coisa que era interessante, que quando eu fui fazer história, eu fui assim, eu disse, para fazer o vestibular tinha assim, ou você escolhia ou história, licenciatura ou bacharelado. Aí eu disse, não, vou fazer licenciatura só para ensinar, tá? Quando eu cheguei lá, os professores, eles ficam ali em cima de você. Não, você não pode ser só uma professora, não. Você tem que ser pesquisadora. Então, você tem que pesquisar, tem que ir para o arquivo público, você tem que estar vendo outras possibilidades. E como era a história pública da Bahia, a gente tinha que escolher um tema. Então, poderia também ser entre essa questão do regional. Você escolher alguma coisa do regional, do seu território, para que essas pessoas
que estão aí produzindo história, ela também venha fazer parte dessa história. Então, de todos esses temas, tinha pessoas, colega meu, que ia falar sobre a questão dos bondes de Salvador. Outro ia falar sobre a questão de poesias marginais. Outros ia falar sobre a questão do intrudo no Carnaval de Salvador. Cada um ia falar, outro ia falar sobre a Guerra do Canudos, outro sobre o samba. Então, são temas que a gente não encontra no livro didático. São temas regionais, culturais, que não encontra no livro didático. E eu disse, eu vou fazer o quê? Aí eu escolhi falar, eu disse, então, o meu tema o que é? Vamos. Eu acabei me deparando com esse tema, a tradição das rezas de Santo Antônio do bairro São Gonçalo do Retiro. Então, é uma pós de história que lhe dá a possibilidade de você estar saindo dessa história que a gente já conhece, que já está posto. Essas histórias que estão no livro, que já está aí, mas lhe dá uma possibilidade de você se sentir até uma pessoa melhor. Eu não sei se você faz parte da história. Assim. Entendeu? Se sentir uma pessoa melhor. Poxa, olha, eu estou trazendo, dando voz e vez a essas pessoas, aqui no caso. Sobre as rezas de Santo Antônio, são as mulheres dessa localidade, essas mulheres negras, mulheres da periferia, são mães, e mesmo tendo todo o seu trabalho do dia a dia, mas também tem essa beleza de ser uma sacerdotisa e no mês de junho celebrar o Santo Antônio. E aí, quando eu fui para esse tema, que até você me ajudou em algumas reuniões, eu agradeço. Você me deu uma força, agradeço muito. Tinha que estar aqui no bairro fazendo essas entrevistas. E aí encontrar essa história dessas mulheres, e isso é bom. É bom porque, como eu estava falando com uma aluna, uma menina, em uma live, ela me perguntava que tinha coisa que ela não via no livro. E é isso que eu costumo dizer, que a partir de 1929, do movimento dos Annales na França, surgiu outras correntes historiográficas que foram dando possibilidades de a gente colocar outros temas no livro didático que não tinha. E isso é a história, essa história que é dinâmica, que traz a minha história, traz a sua. Hoje que a gente fala tanto dessa questão do racismo, e a gente trazer para a sociedade, colocar que existe história, que estamos produzindo história. Então, o curso ele é um curso de 2 anos. A gente reclamava que já estava parecendo um mestrado, que se deixasse, chegava até 3 anos. Mas com professores fantásticos, doutores, a minha orientadora mesmo, Luciana Martins, que é doutora, que tem um trabalho incrível no Cabula. O trabalho dela de doutorado foi o Quilombo do Cabula. E ela também produziu a pesquisa e também fez um trabalho que também está nas redes. Quem quiser pode pesquisar o Quilombo do Cabula, que é da professora Luciana Martins. Também tem a professora Alessandra Carvalho, que é História Oral, que também me ajudou muito, porque meu trabalho tem documental e também tem História Oral, porque precisei fazer essas entrevistas. E o trabalho da professora Alessandra é sobre o samba. Então, a gente vê que os professores que hoje estão na universidade, estão produzindo, realmente entenderam qual é a dinâmica de hoje. A gente está trazendo essas histórias. E olha que mesmo assim ainda tem um preconceito, Dori. Porque também alguns me perguntaram, mas você quer ser professora universitária com esse tema da tradição das rezadeiras? Eu digo, claro, porque se falar de rezadeiras, eu vou ter que fazer um trabalho de muito tempo. O meu trabalho da minha monografia, eu começo falando quem é esse Santo Antônio.
depois eu vou trazendo como foi que essa tradição surgiu em Portugal, como chegou no Brasil, como chegou na Bahia e como chegou no São Gonçalo do Retiro. Então, é uma pesquisa que requer tempo, requer cuidados. Isso é uma história porque a tradição de Santo Antônio tem mais ou menos, ou se não já passou, 800 anos. Mas, Dori, a gente fala muito da questão do Santo Antônio e que tem vários trabalhos, artigos, mas eu não encontrei um. Não sei se a partir dessa nossa conversa agora, alguém entre em contato comigo e diga que tem algum, mas eu não vi nenhum falando sobre as rezadeiras daqui do São Gonçalo do Retiro. E é uma tradição daqui do bairro de mais de 40 a 50 anos. Então, a história é você olhar, dar voz, perceber no seu cotidiano o que é aquilo que gera a tradição cultural, o que é que gera, o que é que movimenta essa sociedade. E assim eu trouxe e indico assim as pessoas também que quiserem fazer um curso, é um curso fantástico. Fala de vários elementos e que dá uma possibilidade às pessoas de não é só ir para a universidade para dizer eu fui para a universidade e peguei o conhecimento, não, ela transforma a sua vida. A grande chave está aí. É você transformar a sua vida, o seu pensamento, fazer suas reflexões a partir dos textos que estão sendo trabalhados. Então, foi muito bom para mim. Que bom que você traz essa experiência. Realmente foi muito boa a experiência desse estudo, que não deixou de ser um grande estudo sobre Santo Antônio. Para quem não sabe, a gente mora aqui no bairro que leva o nome de Santo Antônio, né? E ouvir essas rezadeiras, essas senhoras, como é que as pessoas têm esse preconceito de falar de que isso não é história, sendo que muitas pessoas que você entrevistou já tinham mais de 70 anos, né? Mais de 80 anos. Realmente anciãs, pessoas que fundaram o bairro, pessoas que levaram essa dinâmica do Santo Antônio entre as casas. É um trabalho assim muito fantástico. Vou querer ler sim, esse artigo que você fez, esse material, até para se deliciar da nostalgia, né? É verdade, é muito bom, vale a pena, viu? Vale a pena. A gente tem ter esse marco no bairro, saber, né? Porque aqui tem várias histórias, e são essas histórias que dá possibilidade às pessoas ela amar o local que ela vive. E uma das coisas que eu mais dizia assim no grupo, a partir do momento que a pessoa ela se vê nesse processo histórico e que outras pessoas também começam a perceber isso, no bairro tudo muda. Eu ainda não tive a oportunidade de apresentar esse trabalho no bairro. Eu estava preparando alguma coisa para ser esse ano, no mês de junho, mas com a questão da pandemia não foi possível. Mas espero que no próximo ano a gente faça uma semana, né, de evento no bairro, fazendo essas amostragens, porque é isso que vai dar condição da gente da história também dizer a essas pessoas. A gente precisa ter orgulho do local que nós vivemos e cuidar do local que nós vivemos. Que da periferia não só tem violência, não, mas periferia também tem muita história. E eu convido assim outros historiadores, outros pesquisadores também. Tem tantas coisas aqui no bairro que as pessoas podem pegar para pesquisar, que são histórias fantásticas. E essas histórias precisam estar nos repositórios, precisa estar na internet para as pessoas começarem a ver de uma outra forma essa população que pela condição
que a gente já falou aí por falta de políticas públicas e sociais. Cada uma tem o seu lugar nesse bairro, nessa questão da periferia. Cada um tem a sua história, como eu também tenho a dos meus pais, que eram oriundos do interior e vieram para cá, para esse bairro, e acabou vivendo aqui por sua vida e criou seus filhos. Mas é um local de acolhida que a gente... eu me sinto feliz de morar nesse bairro e levar esse bairro para dentro da academia. Para dentro da academia é isso que quem mora em periferia, ela tem que ter esse olhar. Você não tem que ter vergonha porque você mora em periferia, não. E chegar nos locais e você também dizer, porque tem muita gente que tem vergonha, Dori. Com certeza. E a gente não precisa ter vergonha, não. A gente tem que levar para a academia quando... na academia é um local que se produz muito conhecimento, mas tem muita gente que chega verde lá. E quando eu digo chega verde, é com seus preconceitos. E é dentro da academia que esses preconceitos eles vão sendo trabalhados. Então, levar o bairro para dentro da academia e levar a cultura desse bairro para dentro da academia, para mim, foi de maior importância, porque hoje é onde eu chego quando tinha alguns debates lá na academia sobre cada tema, porque a gente ia preparando os assuntos e ia fazendo um debate, mostrando o que era quem estava pesquisando. Eu garanto que os colegas que fizeram o curso comigo, eles já sabem onde é que eu moro. E uma coisa que é fantástico, quando chega essa questão do Santo Antônio, é gente me ligando, as pessoas mandando um brinde para mim. Olha, eu vi isso aqui de Santo Antônio, mandei para você. Então a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente faz, ter seriedade naquilo que a gente se propõe a fazer. Eu penso que isso é fazer história, é a gente estar mostrando ao outro e à sociedade que estamos aqui. E isso também, Dori, é lugar de resistência. Com certeza, com toda certeza, sempre. Olha, isso é lugar de resistência. Diga. Vou agradecer a você pela entrevista, muito obrigado. Gostaria que você finalizasse aí, certo? Aí vou finalizar aqui com você, tá bom? Tá bom. Porque se daí já eu falo demais, viu? É muita história. Olhe, agradeço a você, vida longa a esse seu projeto. E vamos fazer outras parcerias. Vou deixando assim para as pessoas que vão escutar, né, esse seu projeto, a nosso bate-papo aqui, que foi bom. Eu não tinha essa experiência, mas agradeço a todo mundo e convido as pessoas. A filosofia e a história, ela nos traz essa possibilidade da gente estar sempre fazendo análise das questões. E vamos continuar, gente. E dizendo uma coisa, qualquer pessoa é digno de estar fazendo análise. Eu estou falando de questões de graduação, porque foi uma condição minha de estar buscando isso, mas qualquer pessoa pode estar fazendo as suas análises e as suas críticas, porque assim é que se constitui o ser humano. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, Idália. Até a próxima. Valeu. Tchau. Beijo.